Olá, gente! Vamos para a segunda aula sobre superfícies bicúbicas e essa vai ser a última aula do primeiro módulo da nossa disciplina de computação gráfica, a parte de computação gráfica básica. Na aula de hoje, nós vamos ver como nós podemos usar diferenças adiante, forward differences, para desenhar superfícies bicúbicas. Vamos também dar uma olhada em como que a gente representa internamente pontos de controle para superfícies B-spline, que podem ser trabalhadas de uma forma muito mais flexível e prática do que lá nas curvas de Bézier, onde a gente tratava cada retalho em separado e ficava olhando colinearidade. Aqui é diferente e vai ficar bem mais fácil. E eu vou fazer alguns comentários à medida que a aula for avançando, porque esse é um assunto onde há erros em vários algoritmos de vários livros. A gente tem a impressão que em algum momento, lá na década de 1980, algum autor escreveu algo errado e todo mundo foi copiando sem, na verdade, ter implementado. Então, eu vou mostrar para vocês o algoritmo correto. E lá na aula prática, nós vamos fazer uma pequena simulação e eu vou entrar em detalhes sobre qual é o erro que aparece em vários livros de computação gráfica. Mas isso é só na aula prática. Hoje a gente só vai ver o algoritmo. Então vamos lá. Tá? Eu ilustrei aqui com o projeto de um carro feito no Blender. Tá? Para vocês, bem claro, é uma coisa muito importante quando a gente modela, sejam design como esse carro, sejam paisagens e outras coisas. Isso a gente precisa aprender como funcionam superfícies curvas. Programas modernos de modelagem como o Blender usam uma variante de superfície cúbica, que é a NURBS, tá? Que são as B-splines racionais não uniformes. Isso tem uma matemática bem mais complexa que a gente não vai ver aqui na disciplina de computação gráfica. Tá? Se um dia vocês encontrarem o termo NURBS pela frente, NURBS, vocês já sabem, B-spline racional não uniforme e, por exemplo, é o que foi usado com esse carro aqui. Mas não impede de você usar as B-splines que nós estamos vendo aqui na disciplina para construir uma estrutura assim, é perfeitamente possível. Então vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso. Tá? Então, como eu falei para vocês, tá? As superfícies bicúbicas paramétricas elas podem ser desenhadas também utilizando-se diferenças adiante, forward differences, tá? Do mesmo jeito que a gente fazia com curvas. Tá? Se a gente tiver um processador mais primitivo, como nós vimos lá na aula prática, tá? Naquela aula que foi montada para nós, pela Cristina e pelo Matheus, tá? A gente vai ver que é vantagem usar-se forward differences. Se a gente tem um processador muito avançado, como estes de última geração, já não tem mais grande diferença. Eventualmente, até usar blending function pode ser um pouco mais rápido. Tá? Mas é importante a gente entender como é que a gente faz cálculo de curvas com forward differences. Tá? Muito bem. Qual é o desafio que a gente tem aqui? Lá, quando vocês viram forward differences para curvas, a gente tinha um conjunto de condições iniciais. O que eram as condições iniciais? O valor da curva no P0, a primeira derivada em P0, a segunda derivada em P0 e a terceira derivada que para uma determinada curva é a mesma em todo lugar. Né? Por isso que a gente podia fazer aquele esquema de pegar o valor, atualizar com a primeira derivada, pegar a primeira derivada, atualizar com a segunda e atualizar a segunda com o valor da terceira. Esse é o esquema das diferenças adiante. Bom, numa superfície, a coisa fica diferente, porque a gente tem duas variáveis, uma que itera num sentido e a outra que itera no outro sentido. Então, esse é o maior desafio que nós vamos encontrar aqui, tá? Em diferenças adiante com superfícies bicúbicas, é como é que eu trabalho, identifico e calculo as condições iniciais e
como é que eu atualizo as condições iniciais a cada passo. Tá? Não é simplesmente encarando cada uma daquelas linhas no mesh como se fosse uma curva e atualizando com forward differences simplesmente. A gente vai ter que criar uma matriz e nós vamos ter que atualizar essa matriz a cada passo. Quando a gente vai em T, depois a gente vai ter que voltar tudo e pegar a mesma matriz inicial e de novo ir para S e atualizar tudo. Então, esse processo ele é bem diferente daquilo que a gente tinha visto para curvas. Por isso é importante vocês prestarem atenção na aula, porque senão vocês vão se perder. E como eu falei para vocês, esse assunto, principalmente essa parte, tá? É uma parte que a grande maioria dos livros traz muito mal explicado. Então, voltando lá, aqui nós temos a nossa fórmula geral da superfície bicúbica. A gente tem um vetor de parâmetros em S, a matriz do método, a matriz de geometria, a matriz do método transposta e, de novo, um vetor de geometria em T, um vetor de parâmetros em T. Muito bem. Tá? A forma compacta é aquela que está aqui embaixo. Isso tudo a gente já viu. É só para refrescar um pouco. Tá? E se eu quiser colocar isto na forma de eu ter uma equação individual para projeção disso em x, y e z, a gente vê aqui que nós chegamos a 3 equações, cada uma delas com a forma geral da superfície. Só a minha matriz de geometria é representada apenas pela projeção em x, em y e em z dos valores dos pontos de controle. Né? Cada uma dessas matrizes vai ter 16 pontos. Muito bem. E o parâmetro, tanto o parâmetro t quanto s, variam aqui no intervalo fechado de 0 a 1. Muito bem. Dando mais um passo para trás, vocês lembram como é que a gente calculava as condições iniciais para uma curva para a gente trabalhar com diferenças adiante? Eu expliquei informalmente no começo da videoaula, agora está aqui na nossa transparência. A gente calcula f de 0, vai ser d, né? É o valor inicial no ponto t igual a 0 para uma curva. A primeira derivada é calculada como uma equação aqui simples. Né? A segunda derivada está aqui embaixo. E a terceira derivada é uma constante, você vê, né, que... E a terceira derivada ela não vai mudar. Né? Como é que a gente faz para desenhar? A gente pega o ponto, a gente calcula o próximo ponto usando a primeira derivada, e aí a gente atualiza a primeira derivada com o valor da segunda somando em cima. Aí a gente atualiza a segunda derivada somando o valor da terceira derivada em cima. Na próxima rodada, a minha primeira derivada está atualizada, eu vou usar, e aí eu vou atualizá-la. Aí eu pego e atualizo também a segunda derivada somando de novo o valor da terceira, que é sempre igual para todos os passos. Bom, isso é o procedimento que nós vimos. Tá? E para a gente poder calcular as condições iniciais, nós precisávamos do nosso vetor coluna, que são os coeficientes do polinômio. Lembram? Para a gente calcular uma blending function, a gente pode partir da equação geral da curva, né, e trabalhar apenas com geometria, matriz de método e parâmetros. A gente não precisa calcular os coeficientes do polinômio. Para diferenças adiante, como nós vamos ter que inicializar o algoritmo iterativo com os valores das derivadas, para nós é importante ter o polinômio que representa a curva e resolver esse polinômio para a primeira e segunda derivada, e terceira também, né, que vai ser constante, mas a gente tem que calcular uma vez. Então, por isso, a gente calculava os coeficientes, porque é a minha matriz de deltas multiplicado pela matriz de coeficientes que vai me dar as condições iniciais. Né? Essa é outra forma de eu expressar esse sistema aqui, de 4 equações, é eu representá-lo como essa multiplicação matricial aqui. As duas coisas são equivalentes. Essa multiplicação me dá um vetor coluna de condições iniciais, que a gente chama de matriz D. Esse nome é importante porque a gente vai
Aqui, as superfícies bicúbicas, a gente vai gerar uma matriz BD, né, que é uma matriz bidimensional, né, que a gente vai tratar de uma forma bem especial. Então, tenham isso aqui em mente. Bom, então isso aqui é a forma da gente começar, tá? E a gente calculava esses coeficientes usando a ideia da forma geral aqui, né, da curva cúbica, onde eu pegava parâmetro, método e geometria, e aonde, na verdade, método e geometria correspondem aos meus coeficientes. E essa equivalência eu usava em álgebra para eu simplesmente partir dessa representação aqui de método e geometria e eu chegar lá nos coeficientes, né? Isso aqui a gente apresentou em detalhes para vocês, né, no final da aula de Forward Differences e a gente revisou lá numa aula prática. Tá? Então, isso aqui é bem importante. Isso aqui tem que estar entendido para vocês de onde que estão os coeficientes dos polinômios, quando tudo o que eu tenho como informação são pontos de controle e parâmetro e matriz de método. Pô, como é que isso se relaciona com os coeficientes do polinômio que representa aquela curva? Então, essa relação é importante e você tem que entender isso. E você deve ter calculado isso quando você implementou Forward Differences. Tá? Se você ainda está com dificuldade de entender de onde saem os coeficientes, volte àquelas aulas e dê uma recapitulada. Porque isso precisa estar bem firme na sua cabeça para você entender o que a gente vai ver adiante aqui. Muito bem. Se a gente agora pegar estas duas coisas que nós revisamos muito superficialmente aqui, né, e a gente olhar para a forma geral da nossa equação da superfície bicúbica, nesse caso aqui eu estou considerando que ela é uma superfície de Bézier, mas não faz a menor diferença, né? A gente sempre vai ter esses 5 termos nessa equação geral da superfície bicúbica. Tá? Então, a partir daqui é que a gente vai entender como é que nós vamos calcular os coeficientes. Observem essa equação e vamos voltar lá, aqui. Tá? Aqui, na equação geral ali embaixo, a gente pegava a matriz do método e o vetor de geometria e usava-os para calcular o coeficiente. Aqui, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que a gente vai pegar a matriz do método, matriz de geometria e matriz transposta do método e vamos usar esses 3 para nos calcular os coeficientes da superfície como um todo. Tá? A gente não vai calcular um vetor de coeficientes, nós vamos calcular uma matriz. Muito bem, vamos lá. E então a gente pode expressar isso aqui dessa forma, analogamente ao que a gente já viu, tá, ali nas curvas cúbicas. Então, a minha superfície bicúbica, o que que é? Meu vetor de parâmetros S multiplicado por uma matriz quadrada dos coeficientes, no caso aqui a projeção em x, em y e em z, multiplicado pela transposta do meu vetor de coeficientes, do meu vetor de parâmetros em t, né? Vetor coluna. Né? Matriz linha vezes matriz quadrada vezes matriz coluna me dá escalar, ou me dá matriz 1 por 1, que equivale a escalar, e isso é um ponto sobre a curva. Muito bem. Tá? Então, isso aqui equivale à nossa fórmula geral aqui. Então, BGB, na verdade, equivale a C, e aí a gente viu já qual é o artifício algébrico que você faz para calcular uma a partir da outra. Tá? Muito bem. Então, está aqui como é que a gente vai fazer. Essa é a nossa equivalência. Então, a partir daí, você pode calcular. O resto é conhecido. A minha matriz do método eu tenho, é uma constante, depende de que método que eu vou escolher. Hermite, Bézier ou Spline. No caso aqui, o exemplo é de Bézier. É um bom exemplo porque Bézier transposta é igual a Bézier. Né? E a minha matriz de geometria, ela é dada, ela vai ser diferente para cada superfície que eu vou usar. Né?
Então, agora a gente tem tudo que a gente precisa. Geometria, método, tá? E uma fórmula para calcular coeficientes. Agora basta a gente calcular, tá, as condições iniciais. Tá? Bom, como é que se formam as condições iniciais numa superfície bicúbica? Isso aqui é uma coisa importante. Tá? Eu falei para vocês que aquele vetor de condições iniciais que a gente chamou de D, lá, curva cúbica, aqui vai se chamar de matriz de condições iniciais, que é a matriz DD. E como é que a gente forma esta matriz? Da seguinte forma, tá? Usando essa mesma ideia geral aqui. Então, tá? O valor das derivadas no ponto zero, quer dizer, o valor inicial da curva e das derivadas no ponto t igual a zero, né, era dado basicamente por isso daqui, lá na minha curva. Né? Eu usava isso para calcular. Agora eu tenho isso daqui e eu vou usar isso para a superfície. Né? Então, o que eu faço? Eu monto essa fórmula aqui, tá? Aonde eu vou pegar o quê? Tá? Primeiro, tá? A minha matriz dos deltas para t, ou seja, dos valores para as derivadas em relação a t. Depois eu vou pegar os valores das derivadas em relação a s e eu vou multiplicar o quê? A primeira matriz pela matriz de coeficientes e depois pela transposta da matriz do segundo parâmetro. Então, a matriz E de S, depois C, depois a transposta da matriz E de T. Muito bem, isso me dá uma matriz quadrada, que é a matriz que eu chamo de matriz DD. Muito bem, com essa matriz DD, eu consigo, então, agora, sim, calcular a superfície inteira iterando um passo fixo de T. Então, DD vai ser uma matriz 4 por 4 e não mais um vetor coluna como era DT. Tá? Isso aqui é uma coisa importante. Tá? Nós vamos chamar essa matriz de matriz das condições iniciais, porque ela é o início da construção de uma curva e a gente vai iterar sobre essa matriz para construir primeiro todas as curvas do mesh num sentido e depois no outro. Então, essa matriz aqui é chave e é importante você não errar na hora de construí-la. Muito bem. Essa matriz ela vai ser interpretada da seguinte forma. Tá? Isso é uma coisa importante. A hora que você construiu a matriz, você tem a primeira linha e a primeira coluna com uma interpretação muito clara. Tá? Os valores internos aqui, eles nos servem apenas como valores buferizados para a gente depois atualizar a primeira linha e a primeira coluna iterativamente enquanto a gente está desenhando. Nós já vamos chegar lá e vocês vão entender como é que acontece. Então, a primeira linha vai conter as condições iniciais para f de 0 e qualquer t, tá? E a primeira coluna vai conter as condições iniciais para f de algum s e t igual a 0. Né? E a partir daí a gente vai iterando. Então, como é que fica isso se a gente botar isso num algoritmo? Daqui a pouco a gente vai ver uma animação em cima dessa matriz aqui para vocês entenderem melhor. Tá? Então, a gente vai funcionar como? A gente desenha essa matriz curva a curva. Tá? Não está animado aqui o meu algoritmo, então vamos com o dedão aqui. Tá? Então a gente desenha primeiro curva a curva. Tá? A gente usa a primeira linha de DD para prover as condições iniciais para a primeira curva em T para o algoritmo que já está visto. Tá? Certo? Então, o que acontece aqui? Eu vou pegar a primeira linha da minha matriz e essa primeira linha eu considero como o vetor coluna de condições iniciais que eu passo para o meu algoritmo de forward differences que vocês já conhecem. E aí sim eu consigo desenhar uma curva. O que eu faço agora? Eu vou atualizar DD, segundo passo, tá?
para gerar as condições iniciais da próxima curva em T ao longo de S. Tá? A gente soma as linhas de cima para baixo. Já vou mostrar para vocês. Na verdade, vamos mostrar aqui. Tá? Então, como é que eu atualizo a linha de cima aqui? Eu vou atualizar da seguinte forma. Eu vou pegar esta linha aqui, a segunda linha, eu vou copiar para cima. Depois eu vou copiar esta linha inteira para o lugar, somando-a com a segunda linha. Depois eu vou pegar a terceira linha e eu vou somar aqui com a segunda e substituir. Observem que essa operação destrói a matriz. Tá? Ela vai modificando a matriz e eu perco a minha matriz original. O que isso significa? Tá? A não ser que, na hora que depois eu for mudar e iterar para S, tá? Eu tenho que guardar uma cópia da minha matriz original. Isso é, por exemplo, um erro muito comum que a gente vê em algoritmos, em livros. O pessoal não gera a matriz de novo ou não guarda uma cópia dela. Tá? Se você começar a desenhar as curvas, por exemplo, variando T com S em passos fixos ou o contrário, tá? Você vai alterar a matriz. Aí você resolve agora, tá? Ter T em passos fixos e iterar S. Se você continuar fazendo isso em cima da mesma matriz, vai dar tudo errado. Tá? A hora que você começa de novo, você tem que pegar a matriz original e iniciar o processo de iteração que a gente já vai ver. Tá? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que ter aqui. Então, no começo eu vou fazendo essa cópia de linhas, eu atualizo o DD aqui para gerar condições iniciais e eu vou, tá, sempre iterando T para gerar a próxima curva no sentido T, né? Passo 2. Tá? E aí eu vou para a próxima curva até eu gerar N curvas, passo 3. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou reinicializar a minha matriz DD. Essa parte é importante. Quando eu for agora começar a desenhar curvas no sentido S, quer dizer, eu vou caminhar em espaços fixos em T e iterando S, eu preciso pegar de novo a minha matriz original. Isso é muito importante. Tá? Então, ou você guarda a matriz original numa variável, tá? Ou então, lembrando de fazer uma cópia, né? Ou então você gera ela de novo. Aqui no nosso passo 4 do algoritmo está escrito reinicializar a matriz DD. É uma opção que você pode ter. Tá? E aí, você tem duas opções. Ou a próxima família de curvas, quer dizer, agora na direção T, na direção S, quer dizer, você vai desenhar iterando a matriz por colunas. Ou então, como está aqui, eu acho mais seguro, evita erros, você transpõe a matriz e aí itera de novo a matriz por linhas. Tá? Pega de novo a primeira linha e ela vai ter as condições iniciais para S. E aí você aplica de novo os passos 1, 2 e 3 até ter iterado todas as curvas em S. Com isso você fez primeiro o quê? Fixou S e trabalhou iterando as curvas em T. Depois você fixou T para passos específicos e iterou as curvas em S. E com isso você desenhou o mesh da sua curva. Observa que dessa forma o meu passo em T em S é igual, a minha distância entre as curvas é a mesma que o meu passo no polígono. Tá? Isso vai gerar um mesh bastante denso, mas é um mesh perfeito para aquilo que você quer. Se você quer desenhar curvas bonitas, mas quer fazê-las afastadas, você precisa calcular duas matrizes DD com dois deltas diferentes. Um é o delta que vai te dar os passos fixos e o afastamento entre as curvas. Tá? O outro é o delta do passo de desenho da curva. Tá? Isso é uma coisa importante também, isso também não está claro na maioria dos livros. Tem gente que sai mudando o delta pelo meio do caminho, dá tudo errado. Tá? É muito importante a gente ter isso em mente.
Com o objetivo de manter esse algoritmo simples aqui para você implementar, nós estamos trabalhando com o mesmo delta e uma única matriz. Você vai ter uma superfície que vai ser desenhada bastante densa. Tá? Se você escolher um passo 0,05, por exemplo, você vai gerar, de fato, 21 curvas, e cada curva delas composta por 20 segmentos de reta no polígono que desenha a curva. Tá? Fica a seu critério, você pode pegar e calcular as condições iniciais duas vezes com dois deltas diferentes. Vamos supor, eu quero fazer um mesh com poucas curvas, 6 curvas. Então eu calculo um delta 0,2 para essas curvas. Tá? E eu calculo, por exemplo, um delta 0,05 para desenhar a curva para ficar suave. É uma opção que você tem. Tá? Você tem que lembrar de modificar o algoritmo para isso. Muito bem. Então, da forma como eu expliquei para você, só recapitulando muito brevemente, a gente usa esse modelo, tá, de cópia por linhas, tanto para S quanto para T. Eu simplesmente transponho a matriz quando eu vou para S. Tá? Dessa maneira, eu tenho o mesmo algoritmo sempre. Você tem a opção de não transpor a matriz, e uma vez você trabalhar por linhas, e outra vez você trabalhar por colunas nessa matriz. Também é uma opção que você pode ter. Não está errado. Não? E com isso você consegue fazer. Então, só simulando um pouquinho, calcula as condições iniciais para T, tá? Em S, e começa com S igual a 0, é a primeira linha de DD. Tá? Executa o forward difference para essa linha e desenha lá a sua linha em laranja mal desenhado, está aqui no meu slide. Tá? Em seguida, você atualiza DD através da soma de linhas. Primeiro, a linha 2 para cima da linha 1, depois a linha 3 para cima da linha 2, depois a linha 4 para cima da linha 3. Tá? Cuidado de fazer desse jeito. Se fizer na outra ordem, não vai funcionar. Tá? E aí você vai passar para o próximo ponto, em amarelo aqui, e vai desenhar com forward difference a segunda curva. E por aí vai. Tá? Retorna para o passo 3 até você chegar em S igual a 0. Tá? Então esse é o passo fixando valores de S e iterando T. Depois disso, você reinicializa a matriz DD, isso é importante. Tá? E aí transpõe essa matriz para poder usar a adaptação por linhas e repete os passos 3 e 4 até T igual a 1 e vai desenhando agora as curvas, o quê? Fixando T e iterando S. E dessa forma você desenha toda a sua superfície. Tá? Então, observem o que acontece aqui. Eu não mudei o meu algoritmo forward differences. É o mesmo que você usou lá na curva. Tá? Por quê? Porque eu uso a minha matriz, tá? A minha matriz DD, para calcular as condições iniciais de cada uma dessas curvinhas em vermelho aqui, que aí eu desenho como se fosse uma curva. E o que eu criei aqui? Eu criei um arcabouço. E nesse arcabouço a gente tem o forward differences uma vez, baseado num algoritmo que vai iterando por uma matriz para calcular novas condições iniciais para cada uma das curvas no sentido de um dos parâmetros. Aí, na segunda parte do algoritmo, eu faço o quê? Eu reinicializo a minha matriz DD e transponho de maneira que as minhas linhas agora passem a significar as condições iniciais para o outro parâmetro. E aí eu vou iterando de novo, desenhando uma curva para cada um dos novos valores. Tá? Então, com isso, forward differences para superfícies não é uma coisa difícil de você implementar. É mais difícil de você entender o princípio. Eu continuo trabalhando com condições iniciais de curvas, mas eu gero essas condições iniciais de curvas a partir de uma matriz. E é essa matriz que é importante, porque ela tem que ressuscitar no meio do algoritmo. Eu não posso continuar modificando, né? O meu algoritmo é destrutivo em relação à matriz.
Tá? Eu tenho que gerá-la de novo, buscá-la de uma variável onde eu guardei para fazer a segunda parte do algoritmo. Isso é importante a gente ter em mente. Tá? E eu vi vários livros onde simplesmente se esqueceu disso. Tá? O algoritmo não funciona se você não reinicializar a matriz. Não adianta só transpor e continuar calculando. Não vai dar certo. Tá? Bem importante. E aí, voilá. Isso aqui é uma implementaçãozinha que eu vou mostrar para vocês na aula prática. Tá? Eu fiz essa implementação usando uma linguagem de programação bem simples e estruturada, não orientada a objetos. Eu vou passar esse código e poderem se basear. Não copiem. Tá? Eu faço questão, essa linguagem de programação que é processing, né? A linguagem que você usa para programar Arduino, por exemplo. Tá? Isso aqui não é para ser imitado, isso aqui está programado em programação estruturada, simplesmente para o quê? Para deixar óbvio cada passo e você poder olhar o algoritmo. Eu quero que você implemente isso orientado a objetos direitinho. Tá? Muito bem. Então, agora vamos para o algoritmo. Né? O que a gente fez até agora? Nós vimos duas versões de alto nível do algoritmo, onde a gente focou em dois problemas que o algoritmo apresenta. Tá? Agora, o algoritmo mesmo em pseudolinguagem. Tá? Então, o primeiro passo é calcule os coeficientes de uma forma muito simples. Tá? Em seguida, calcule os deltas para os NI passos em T e em S. Então, se eu decidir que eu vou ter um passo de 0,1, vou gerar 11 pontos. Então, eu calculo esse delta, muito simples. Tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar as matrizes. Tá? As matrizes estão aqui, como elas se formam, é muito simples. Tá? Não tem nada para você errar. Tá? Na verdade, é a fórmula da derivada, derivada zero, derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. É muito simples montar essa matriz. Tá? E aí? Aí a gente entra no forward differences, tá? Para superfície. E o que faz o forward difference? Primeiro, ele vai calcular as condições iniciais. Tá? Depois, ele vai desenhar uma família de curva em T, chamando o quê? Desenha a curva forward differences. Aí a gente atualiza a matriz DD através da soma de linhas. Tomando cuidado em que ordem você soma as linhas, não vá fazer errado. Tá? E aí você desenhou num sentido. Tá? Muito bem. Agora nós vamos o quê? Gerar a matriz das condições iniciais de novo. Do mesmo jeito que a gente fez lá em 4. A gente vai transpor a matriz para a gente poder usar o algoritmo de soma de linhas também, e não fazer um algoritmo de soma de colunas. E aí a gente vai desenhar a família de curvas em S como último passo. Tá? Então, recapitulando, eu tenho um forward differences de linhas aqui em T, e eu tenho outro forward differences de linhas aqui em S. As condições iniciais daqui eu extraio da matriz DD que eu gerei no início. E as condições iniciais daqui eu extraio da matriz DD que eu regerei e transpus aqui no meio do processo. Tá? E é isso. Parece complicado, mas se vocês pararem para dar uma olhada nisso aqui, vocês vão ver o quê? O algoritmo-chave é o desenho forward differences que você já implementou. Então, essa parte está fácil, está feito. Tá? O resto é trabalhar com essa matriz, tomando cuidado de não calcular os coeficientes errado. Tá? O cálculo dos coeficientes é importante. E lembrando de que você tem que recalcular as condições iniciais aqui. Tá? E que você deve transpor para poder continuar usando o algoritmo de atualização por linhas. E é isso. Tá? Então, qual é o trabalho que vocês vão fazer?
Vocês vão implementar forward differences para superfícies bicúbicas B-spline. O que vai ser diferente? Lá em Bézier, eu falei, vocês vão poder usar uma lista de diferentes retalhos de superfície. Aqui não. Aqui nós vamos fazer uma única matriz. Para não deixar open-ended, uma matriz até 20 por 20 de pontos de controle. E aí você vai fazer o que para usar essa matriz 20 por 20? Você vai implementar uma rotina de percurso da matriz. Um exemplo. Aqui tem uma matriz 20 por 20. Tá? O primeiro retalho B-spline vai ser lá a submatriz em rosa. Depois eu vou pegar a submatriz em verde. Depois eu vou pegar a submatriz em amarelo. Depois eu vou pegar a submatriz em laranja. Depois eu vou pegar a submatriz em azul. E por aí vai até eu terminar as primeiras 4 linhas. E depois eu vou descer uma linha e vou pegar de novo a submatriz em rosa, a submatriz em verde, a submatriz em amarelo, a submatriz em vermelho, a submatriz em azul e assim por diante. Quer dizer, a partir de uma matriz 20 por 20, esse algoritmo ele extrai um monte de retalhos de curva e desenha todos. E é isso. Para cada uma dessas submatrizes aqui, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou executar esse algoritmo. Calcular coeficiente, calcular delta, gerar as matrizes, calcular condições iniciais, forward differences para um lado, regerar condições iniciais, forward differences para o outro lado. Tá? É isso. Tá? Parece muito cálculo, tá? E é. Tá? Mas é fácil de você fazer. Dá para automatizar todo o processo sem nenhum problema. Tá? E eu preciso andar de um em um aqui. Novamente, a questão, se a minha resposta for formal, a resposta será não. Não dá. As curvas vão se sobrepor, tá? E você tem que viver com isso. Não vão ficar feias, não se preocupe. Tá? Outra opção, sempre uma linha. Tá? Então eu gero este retalho de curva, eu gero este e por aí vai. Tá? Isso funciona, dá para a gente trabalhar. Tá? Eu gero este e eu gero este. Tá? Elas vão se tocar o suficiente, vai ficar aceitável o desenho, você também pode fazer isso. Inclusive aqui eu desci só uma linha, você pode descer 2 de cada vez. Tá? Dá para fazer, mas é um acochambro. O correto é fazer realmente andando só uma linha de cada vez. E é isso, gente. Divirtam-se implementando. Isso aqui é um desafio, principalmente porque os livros que você vai encontrar por aí, na sua maioria, tem o algoritmo com um problema ou outro. E como eu falei para vocês, na aula prática, que a gente vai ter logo, eu vou apresentar para vocês um código. Esse código está correto e ele vai estar para vocês para consulta, para vocês poderem se basear para escrever o código de vocês. E é isso, gente. Tchau!